mas a maioria, 90% dos abusos acontecem no ambiente familiar. Eu atendo casais onde é muito doloroso ouvir histórias, mas, por exemplo, essa semana eu ouvi a história de um casal que mora nos Estados Unidos, o casamento em conflito, e aí começamos a conversar, e é como cavar um poço, né, pastor? Acho que o pastor, não sei se tem essa mesma percepção. E aí, no momento, ela falou, tem uma história que eu acho que eu nunca contei pra ele, mas é algo que eu acho que tem influência de eu não gostar de sexo. E aí, quando ela começou a falar, imagina, total influência, né? Os pais estavam na cozinha junto com os tios, avós, almoço de família. Como a nossa família, que é bem grande, o pastor também tem 3 filhos, né? E na sala, o tio abusava dela e das primas. Meu Deus. Então, assim, na mesma casa, cômodo do lado, né? E aí, assim, na cabeça dela, como era alguém da família, não era um abuso. Só que ela começou a perceber na minha fala, as perguntas que eu estava fazendo, peraí, será que tem alguma relação com isso? E aí, quando ela contou, eu falei, não, o fato dele passar só a mão, aquele pensamento fantasioso de que o abuso tinha que ser penetração. Então, a gente vê, assim, é como a Bíblia nos orienta, que o povo perece por falta de informação. Então, o fato de muitas pessoas nem saberem o que é um abuso, não faz elas permitirem e refletirem sobre, nossa, isso aconteceu comigo e isso deixou consequências danosas. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Sempre trazendo um assunto, uma pessoa relevante para falar conosco, a fim de agregar valor a tudo aquilo que nós fazemos, principalmente voltado para a família, voltado para os casais e também para a liderança. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui uma pessoa muito especial. Eu tenho a alegria de estar recebendo aqui a Gabriela Dias. Obrigado por ter vindo, Gabriela. Pastor, eu que agradeço, é uma honra. Bem-vinda, viu? É muito bom ter você com a gente hoje. Querido, eu que agradeço, é uma honra, né? Eu ainda comentava com o Felipe que eu acho que todas as pessoas que trabalham com relacionamento estariam realizando um sonho como eu de estar aqui com o pastor, né? O pastor é uma referência hoje quando se trata em família e eu estou, assim, muito feliz, muito honrada e meu coração só está cheio, assim, bem quentinho, como diz a minha mãe. E hoje, quando eu acordei, meu pai e a minha mãe mandaram uma mensagem dizendo, olha, a tua ida é fruto de oração nosso, né? E hoje eu sou uma filha fruto de oração de pais que servem a Deus e com certeza, criar os filhos no caminho do Senhor, enquanto pais, vem a resposta. Eu sou a resposta de oração. Que bênção, a alegria nossa, né? A alegria nossa. Mas diz pra gente, o que motivou você a começar a trabalhar com prevenção em relação à sexualidade, o sexo infantil? Então, eu entrei na sexualidade de uma forma assim, quando Deus de fato tem, né, algo para a nossa vida, as coisas elas acontecem, elas surgem, a gente não força, né, simplesmente acontece. E eu entrei na sexualidade fazendo partos. Deus começou a despertar em meu coração, afinal de contas, o parto ele é um advento da sexualidade. E eu comecei a trabalhar com casais, com mulheres, e eu comecei nos atendimentos a perceber o quanto as pessoas elas eram feridas, o quanto muita gente já foi abusada. Hoje, a cada 10 adultos, pelo menos 8 já foram. Esses números são apavorantes. E assim, que fique claro para quem está nos assistindo que abuso não é só penetração. Abuso é se alguém toca, se alguém pede para ver, se alguém mostra. E as consequências, elas são danosas e elas não são iguais em todo mundo. Tem pessoas que falam, eu passei a minha vida inteira por uma construção, fui chamada por aqueles nomes pejorativos, mas isso não me fez mal. Mas eu sei de pessoas que o marido não pode chamar, porque isso traz à memória aquilo que doeu um dia, que foi um trauma. Então, eu comecei a perceber que, trabalhando com casais, eu precisava fazer algo pelas crianças. E aí é um despertar de Deus, porque se eu te disser, pastor, que é um assunto que eu gosto, né, eu vim lendo um livro no avião que começou a embrulhar meu estômago. Porque, de fato, a gente precisa entender que, enquanto cristãos, a gente não deveria falar só sobre assuntos bons, mas a maioria pensa dessa forma. Né? Quando eu trabalho essa questão na rede social, muita gente fala, eu vou deixar de te seguir, porque esse assunto abuso é muito pesado. Mas a Bíblia nos orienta o quê? Né? No mundo tereis aflições, ninguém falou que seria um parque de diversões. Então, nós precisamos, né, cuidar das crianças e, se a cada 4 segundos no mundo hoje uma criança é abusada sexualmente, o que nós, enquanto igrejas, temos feito? A cada 4 segundos uma criança é abusada. No mundo e no Brasil, a cada 1 hora, 4 são.
Meu Deus, meu Deus. E eu acho que a igreja ela não pode ficar em silêncio, até porque a igreja é a esperança do mundo. E se a igreja se calar como esperança do mundo, quem vai falar em favor, não é, da proteção das nossas crianças em relação, ou mesmo aquelas que já estão sendo abusadas, quem é que vai socorrê-las, não é Sim, verdade? e sabe o que eu percebo, pastor? Há um pensamento fantasioso de que eu estou na igreja, eu estou no lugar mais seguro da terra. Mas, infelizmente, os abusadores, e hoje, né, até se você se dedicar 1 minuto no Google e você fizer uma pesquisa, você vai perceber que o perfil dos abusadores, por exemplo, são pessoas da sua convivência. Somente 10% são pessoas estranhas. Né? Existe o perfil de abusador, que é aquele que sequestra, que faz a força, que leva, que some com a criança ou com o adolescente. Mas a maioria, 90% dos abusos acontecem no ambiente familiar. Eu atendo casais onde é muito doloroso ouvir histórias, mas, por exemplo, essa semana eu ouvi a história de um casal que mora nos Estados Unidos, o casamento em conflito, e aí começamos a conversar, é como cavar um poço, né, pastor? Acho que o pastor, não sei se tem essa mesma percepção. E aí, no momento, ela falou, tem uma história que eu acho que eu nunca contei para ele, mas é algo que eu acho que tem influência de eu não gostar de sexo. E aí, quando ela começou a falar, imagina, total influência, né? Os pais estavam na cozinha junto com os tios, avós, almoço de família, como a nossa família, que é bem grande, o pastor também tem 3 filhos, né? E na sala, o tio abusava dela e das primas. Meu Deus. Então, assim, na mesma casa, cômodo do lado, né? E aí, assim, na cabeça dela, como era alguém da família, não era um abuso. Só que ela começou a perceber na minha fala as perguntas que eu estava fazendo, peraí, será que tem alguma relação com isso? E aí, quando ela contou, eu falei, não, o fato dele passar só a mão, aquele pensamento fantasioso de que o abuso tinha que ser penetração. Então, a gente vê, assim, é como a Bíblia nos orienta, que o povo perece por falta de informação. Então, o fato de muitas pessoas nem saberem o que é um abuso não faz elas permitirem e refletirem sobre, nossa, isso aconteceu comigo, isso deixou consequências danosas. É terrível. Eu já, assim, recebi pedidos de ajuda de esposa dizendo assim, eu peguei meu marido espiando a minha filha de 12 anos tomando banho. Misericórdia. Como é que eu faço? Veja como isso é complexo, não é verdade? Nós temos algumas perguntas aqui que eu acho que vai fazer muito sentido para muitas pessoas que estão nos assistindo. Como a falta de informação adequada sobre o corpo afeta o desenvolvimento emocional das crianças? Então, é bem importante a gente entender que quem educa, principalmente sexualmente, são os pais. A função é dos pais. E hoje a maioria terceiriza esse tipo de educação. Eu não recebi nenhuma informação e não morri. A frase que eu mais ouço é a que eu mais tenho raiva. Porque, na verdade, nós não vivemos, nós sobrevivemos. Nós chegamos até aqui do jeito que deu. Mas imagina, né, você que está aí nos assistindo, como seria a sua vida se alguém tivesse te pego pela mão, tivesse orientado, se um menino chegar perto de você, você se comporta assim, você faz assim. Ensinar os limites corporais, privacidade, intimidade, o poder do não. Né? Os sinais, por exemplo, né? Tem 3 palavrinhas aí de proteção à infância, que é o correr, o não e o limite, né? Você gritar. Grite quando algo estiver fora do seu controle. Eu lembro que quando minha filha Letícia era pequena, a minha esposa não deixava que ela ficasse sentada no colo de tio, por exemplo, de amigo do pai, de um irmão, podia ser quem fosse. E também uma outra coisa importante, quando nós recebíamos um homem para dormir em casa, podia ser um pastor, um amigo, a minha esposa sempre colocava a minha filha para dormir com a gente. Ótimo. No mesmo quarto, no nosso quarto. Aí algumas pessoas podem pensar, mas isso aí é um excesso. Não, eu penso que hoje, no mundo em que nós vivemos, todo cuidado é pouco, né? Pastor, as pessoas me falam muito. Eu participo de uma rádio secular todas as terças, tirando dúvidas dos ouvintes. E é uma experiência incrível, porque é 1 hora, chega a ter 50 perguntas. E as pessoas geralmente trazem demandas como essa. Tu não acha que nessa questão da educação sexual infantil está todo mundo exagerando demais? Eu sempre digo, olha, nós temos que tentar entender que esses monstros, né, os pedófilos, abusadores, eles não têm a mesma cabeça que a nossa.
Eles são pessoas que têm um transtorno, né? Isso é muito sério, precisa ser levado em consideração. A maioria não aceita, não faz tratamento, e esse é o grande problema. E a maldade não está somente nos olhos de quem vê. Nós precisamos tentar olhar com essa maldade que eles enxergam. Por exemplo, o mercado hoje que mais cresce não é o de drogas e o de armas, como as pessoas pensam, é o da pedofilia. Um vídeo de uma criança sendo trocada fralda, pastor. Meu Deus, é uma coisa assim tão... Ele é comercializado por muito dinheiro. Já pensou? Por exemplo, né, eu fico apavorada em praias, piscinas, praça de alimentação em shopping. Tem gente que troca a criança em cima da mesa. Existem pessoas no shopping que às vezes estão com o celular assim. Você acha que elas estão vendo a sua rede social. Mas, na verdade, muitos estão filmando para comercializar esse tipo de vídeo. Meu Deus. É horrível. Nossa, Gabi, mas se eu pensar assim, eu não vou fazer mais nada. O mundo que nós estamos vivendo, de fato, todo cuidado é pouco. Sim. É melhor a gente, como o pastor falou, pecar pelo excesso do que pela falta. Porque, olha, só quem trabalha com a sexualidade pode, de fato, chegar o mais próximo do coração de alguém que foi abusado, né, e entender o quanto as consequências são danosas. E muitas vezes para a vida toda. A pessoa vai carregar isso para o resto da vida. Uma outra coisa também que os pais precisam tomar cuidado. Eu já conheci família onde o filho dizia, não, lá em casa todos nós andamos nu. Meu pai anda nu, minha mãe anda nu, a gente anda nu. E as crianças... Isso causa, eu acho que um transtorno na cabeça das crianças em relação à sexualidade, né? Então, aí tem duas correntes de pensamento. Tem a corrente de pensamento que fala sobre isso, que traz um peso, que traz, de uma certa forma, algo pesado sobre a sexualidade. Mas tem a corrente de pensamento que, quanto mais natural você trata esse assunto, mais natural ele será. Então, hoje, o que eu oriento os pais que me questionam sobre isso é: como você lida com essa situação? Se uma pessoa que foi criada num lar onde não houve orientação, extremamente, né, tem dificuldade de expressar sobre a sua sexualidade, não vou dizer para ela que ela tem que fazer isso, não vai ser natural, entendeu? Mas tem pais que tratam com naturalidade e os próprios filhos não veem como problema. Então, assim, hoje cada casa, eu oriento que cada casa tem que... Mas você imagina hoje, em um mundo extremamente pervertido sexualmente, onde... a pornografia se tornou um acesso fácil para a maioria dos homens, certo? E a ênfase que se dá hoje no mercado pornográfico de pedofilia, zoofilia, de relacionamento entre familiares, aquela confusão toda. E aí o pai dentro de casa vendo sua filha adolescente nua. Não. Aí é mais quando se fosse criança, né? Quando vai crescendo, aí... Você está me entendendo? Sim. Então, eu, sinceramente, assim, no mundo em que nós estamos vivendo, eu não sou a favor nem do pai dar banho nas suas filhas, entendeu? Sim. É claro, numa emergência, numa situação que não tem como, o pai é o pai e tal... Mas, em uma situação normal, é bom deixar a mãe, deixar a irmãzinha... Ou criar esse senso de autorresponsabilidade, a criança mesmo tomar banho, o adulto só supervisionar. Exatamente. Então, eu acho que hoje nós estamos vivendo assim, um tempo tão difícil que todo cuidado é pouco, não é verdade? Mas vamos para uma outra questão aqui importante. Aqui, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante com os pais. Por que ainda temos tanta dificuldade de falar sobre educação sexual infantil, mesmo sabendo que é uma ferramenta de proteção? Pouco se fala e não sabem como falar. E essa é uma pergunta que chega, tá, José, eu preciso falar, mas como é que o pai deve abordar com as crianças? Então, esse livro, né, que é o meu livro infantil... Isso, mostra pra gente, depois coloca aí na tela direitinho. O Segredo dos Girassóis, ele nasceu justamente isso, nasceu de uma necessidade. Eu atendi o casal e o casal, poxa, realmente nos faltou educação sexual, nos faltou orientação, mas como que eu vou repassar isso? Esse livro, dos 2 aos 10 anos, ele acaba sendo como se fosse uma ferramenta, né? Através de uma forma lúdica, tem o tão temido, né, as partes íntimas, né? Que eu acho que esse é um grande medo dos pais de falar sobre isso. Já teve mãe que perguntou para mim, meu filho perguntou como que é a vagina, eu devo mostrar a minha? Misericórdia, né? Então, assim, às vezes a ausência da informação, ela faz as pessoas pecarem. Sim. Né? Então, a gente tem que entender que sempre que se trata de criança, de uma forma lúdica, tranquila, educação sexual, ela começa desde que nasce. A criança nasceu, você já vai...
né? Lembrando que a região íntima o nome já fala, né? Íntimo. Então, usa 2 peças de roupa. Então, você usa, né, a fralda e você usa mais uma roupinha por cima. No caso, quando diz fralda, é a cueca ou a calcinha e mais uma roupa. Então, sempre vai trazendo para a criança, olha, é tão importante essa área que usa 2 roupas. Né? Ninguém pode tocar, ninguém pode ver, ninguém pode mexer. Só quem pode trocar você, e aí você pode colocar nessa hora, né, a mamãe. Lá na escola, né, eu estava até orientando isso para o Ney, que tem uma filha que me buscou. Ele falou, e quando a gente não está, né, o que fazer? Você precisa orientar a criança desde muito cedo. Ó, quando alguém for, filha, a mãe vai trocar você. Ai, mas nossa, é um bebê. Não importa, você está mexendo na região íntima de um ser humano, né? E sempre que tocar, por exemplo, a criança está indo para a escolinha, 3 anos. Ela não vai saber se limpar sozinha. Vai precisar de ajuda. Filha, ó, sempre que alguém for limpar você, é com batidinha, é assim. Porque se alguém fizer diferente, a criança vai comunicar você. Você está falando, estou lembrando de uma vez que o Douglas, ele era bem pequeno, né? E essas histórias todas nos preocupavam. Aí eu lembro que um dia ele estava tomando banho, aí eu cheguei nele, eu balancei o pipizinho dele assim, eu falei, ó, isso daqui é para você usar só quando você casar. Aí ele não entendeu muito assim, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Então, não deixa ninguém mexer aqui, se um homem quiser mexer, uma mulher quiser mexer, não deixa, isso aqui é só para quando casar e tal. Ele ficou com aquilo. Aí, uma das minhas irmãs que ficava com os meus filhos quando a gente viajava. E a minha irmã, Laide, foi dar banho nele. Ai. E aí ela foi lavar lá e falou, não, meu pai falou que não é para mexer, não. Oh, que bonitinho. Tu olha como só quando eu casar. Daí tu olha como a informação... Olha como ficou na cabeça Nossa, dele. é incrível. E assim, as pessoas, elas subestimam as crianças. Mas é muito pequenininho, não precisa falar sobre isso. Precisa. Tem histórias de pais... guardam? Sim, tem história de pais que leram um livro que me contam, chegou no médico... Não queria deixar a pediatra olhar, porque tinha lido no livro, e aqui fala, né, sobre a importância. E, claro, os pais precisam orientar, que na sua ausência vai ter, né, enfim. Mas uma parte que eu queria mencionar do livro, pastor, que eu recebi um feedback de uma mãe, e para mim foi bem impactante, é que aqui a gente orienta que não deve sentar no colo de ninguém. Como o pastor mencionou, né, sobre a sua filha. Uma mãe mandou um áudio chorando, dizendo que ela já havia falado sobre isso. Mas na hora que leu a história, disse que a filha olhou para ela de 5 aninhos. Não pode, mãe. Não, filha, a mãe já tinha falado para você. Não, mas eu entendi, mamãe, que você falou de pessoas estranhas. Sabe aquele tio que fica lá na porta da escola? Ele é meu amigo. E aí ele me coloca no colo, mas eu não gosto, mamãe. Tem uma coisa dura. Essa mãe mandou um áudio chorando, dizendo, olha, eu sei que esse assunto que tu trabalha é pesado, mas não desiste, porque, olha só, com o livro, a minha filha trouxe uma demanda que, de repente, eu jamais saberia. E as consequências disso, enfim, o cara está preso, porque descobriram que ele aliciava até crianças maiores da escola. Né? Então, infelizmente, esses monstros, eles dão um jeito de infiltrar aonde tem criança. E você falou uma coisa importante. Não, a gente não vai tratar isso na igreja, porque na igreja isso não acontece, porque é um lugar... É exatamente na igreja que os pedófilos se escondem muitas vezes. Claro. Nós não estamos aqui fazendo um pré-julgamento Sim. da igreja como noiva de Cristo. Sim. Certo? Nós estamos falando daqueles que usam a igreja para se esconder. Eu lembro que, na minha cidade, havia um rapaz que queria até se aproximar de mim e tal. Eu nunca dei muito assim, muita atenção para ele. E ele trabalhava com crianças e ele fazia um personagem e tal, e as crianças gostavam muito. Um dia descobriram que ele era assim um abusador, que já tinha abusado, acho que até das filhas, parece, sabe assim? Meu Deus. E aí ele, para tentar resolver, ele simulou um acidente, acho que com a esposa, não sei se a esposa morreu, foi uma coisa terrível. Aí foi quando prenderam ele e tal, e descobriram que ele estava tentando fazer tudo aquilo para se safar de uma situação de pedofilia. Então, eu acho que os pastores, os pais, precisam estar atentos em relação a isso, porque eles vão escolher a igreja. E existe um perfil, pastor. E se esconder atrás de uma espiritualidade, geralmente gostam muito de crianças. Não é? Existe um perfil do abusador que é importante a gente falar sobre isso, para as pessoas perceberem até mesmo dentro da igreja. As pessoas criam estereótipos, é normal, né? Então, assim, geralmente quando tu questiona quem é um abusador para ti, as pessoas elas falam, até nesse livro que eu estou lendo fala sobre isso. Eu imagino que é um cara mal vestido, que é um cara que às vezes é solteiro, ou que é um cara que tem, assim,
que não tem um trabalho, só que as pessoas se enganam muito. Na verdade, o abusador, esse perfil, são pessoas que têm um poder de persuasão incrível. Então, são pessoas que elas se preocupam o quê? Primeiro, conquistar os pais. Porque, infelizmente, gente, em torno de 98% das crianças que contam sobre o abuso, somente 2% são acreditadas. Os dados são... Então, esse é outro problema que a gente precisa ressaltar aqui. É claro que a gente não vai, de pronto, acreditar em todas as histórias, porque tem criança que fantasia, que cria, que ouve, não é? Então, mas agora, toda criança que conta uma história, vamos levantar, pô. Vamos verificar, vamos questionar, vamos para mais longe. É um assunto muito sensível assim, para as crianças inventarem sobre isso. Exatamente. Mas eu conheço história, por exemplo, de uma mãe que se separou do pai e, para criar uma situação, tipo assim, para se vingar do pai, inventou. Ela fez a criança contar uma história, oh, meu Deus, colocando o pai como abusador. Até esse pai provar o contrário, você imagina como é que com a reputação dele, foi preso por um tempo e tal. Então, por isso que eu falo, tem história, certo, que às vezes não tem muita fundamentação, mas mesmo assim, sim, não é? Aonde há fumaça pode ter muito fogo, como pode ter o começo de um fogo, que dá para a gente resolver de uma outra forma ainda, né? Então, vamos acreditar nesse primeiro momento e aí vamos buscar realmente a veracidade daquilo. E tem outra, né, pastor? Daquilo, não é? As pessoas precisam entender que a criança... como que eu vou saber que uma criança está sofrendo algum tipo de abuso? Ela muda o comportamento. Porque, assim, nós, enquanto adultos, a gente tenta esconder. E, na maioria das vezes, a gente até consegue. Agora, a criança, não. Então, a criança, se ela desenhava, por exemplo, colorido, ela vai começar a desenhar preto e branco. Se ela gostava muito de ir na casa de alguém, de repente, ela não quer ir mais. Se a criança era extremamente feliz, de repente, ela se torna introvertida. Então, comece a perceber como que seu filho está. Aí nós temos um problema. Meu pai é pastor e meu pai usa muito a expressão que nós estamos vivendo a geração do cabelo ao vento. É uma geração que está correndo muito. Não sei se o pastor viu recentemente uma matéria que foi feita, que até eu postei, mas dá até assim uma dor no peito de tu ler. Um irmão de 16 anos que estava abusando do irmão de 5, filmando e comercializando isso. Meu Deus. Como mãe de um de 15, né, e outras pequenas, não tem como tu não pensar que poderia ser na tua casa uma atrocidade como essa. Mas o que mais me chamou a atenção na matéria, pastor, é que os pais não faziam ideia do que estava acontecendo. E é que eu não estou para julgar os pais, mas eu estou para trazer uma reflexão. Se hoje acontecesse algo semelhante na nossa casa, será que nós teríamos a percepção de perceber? Porque, com certeza, esse menino de 5 anos mudou o comportamento. Sim, é impossível o menino estar sofrendo isso e não ter mudado nada. Às vezes, tipo, os pais deixavam com o irmão e ele começava a chorar. Eu não quero ficar... deixa de ser bobo, fica com teu irmão. Onde é que já se viu? É teu irmão, né? Então, nós precisamos entender que tudo que a criança muda muito bruscamente o comportamento é um pedido de socorro, muitas vezes. E não necessariamente um abuso, às vezes outras situações. Vamos deixar isso bem claro. Alguns comportamentos que são mudados da criança, só para os pais já prestarem atenção nos seus filhos pequenos. É questão de desenho, né? A criança gosta muito de desenhar. Então, perceba se o desenho era colorido, se tornou preto e branco. Geralmente, crianças que são abusadas, pastor, elas fazem... o local onde elas estão sendo muito grande. Então, por exemplo, às vezes ela faz o desenho dela com o adulto e a mão é gigante. Porque essa mão, ela passa a mão em lugares do corpo que a criança não gosta, não se sente bem. Às vezes, a criança faz o pênis muito grande. Às vezes a criança faz, enfim, comece a observar os desenhos, pegue os desenhos que a criança já fez, não sei se você tem o hábito de guardar. Eu lá em casa, os desenhos que eu acho que são assim, né, que tem um quê especial, eu coloco a data, o nome, para depois futuramente até guardar, enfim, mostrar para eles. E observe os desenhos. Perceba como a criança se comporta, por exemplo. A criança era uma criança que adorava brincar com amigos, de repente ela não quer mais brincar com ninguém, ela está mais sozinha, introvertida. Então, comece a perceber o comportamento do seu filho, né? E naquela pergunta que o pastor fez ali, eu acabei não respondendo, a maior dificuldade dos pais em lidar com esse assunto, pastor, eu sempre digo que toda dificuldade, ela revela um problema por trás. Então, hoje eu sou muito perguntada, nossa, mas você fala tão bem, por que não escolheu um outro assunto, né? Esse assunto é tão difícil. E eu sempre falo, olha, todo assunto difícil não é que ele é difícil, é porque eu tenho um problema com ele. Então, se você tem dificuldade de falar sobre sexualidade, e já começa pelo seu casamento, né? Se a dificuldade... a gente fala sobre tudo. No consultório eu pergunto, e aí, como que está a comunicação de vocês, né? A gente fala sobre tudo. Qual a posição que ela mais gosta?
Aí fica aquele cri, cri, cri. Então, tipo assim, né? Então, não fala sobre tudo. Né? Ou então, a gente precisa entender, gente, que todo assunto sensível, de alguma forma, eu preciso ter esse olhar. E, às vezes, o seu problema está, de fato, num abuso que você precisa procurar uma terapia para tratar. Né? Infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda ouve que terapia, né, é para louco. Eu fico extremamente triste quando eu ouço isso, às vezes, dentro da igreja. A gente precisa entender que Deus tem levantado um exército de profissionais na área da saúde para, de fato, ajudar tanto na ciência quanto na fé. Essa associação, né? Conversávamos sobre o pastor Johnny, que tem feito isso com uma grande excelência. E a saúde mental hoje, vou dizer para você, é ouro, né? A gente precisa cuidar. Então, se você tem dificuldade de falar sobre educação sexual, primeiro olhe para você. Como mãe, como pai, como casal, como foi? Eu tive educação sexual? Somente 2% das pessoas tiveram, 98% não. Então, isso nos tornou refém de vivermos... Só 2% das pessoas tiveram educação sexual. Sim. 98% não. Não. É por isso que nós temos tantos problemas de ajustamento sexual nos casamentos aí, né? Com certeza. Eu não sabia, eu não tinha essa informação aqui, 98%. Eu sei que é grande. É grande, mas não sabia que tinha essa porcentagem aí tão baixa. Quais são os principais equívocos sobre educação sexual infantil que você encontra entre pais e educadores? Por exemplo, eu faço a consulta de educação sexual com adolescentes. 99% dos adolescentes que eu consulto não são cristãos. Por quê? Porque os crentes acham que eu vou ensinar o adolescente a fazer sexo. Ninguém ensina, né, pastor? É instintivo. É o tipo de coisa que a gente não precisa ensinar. Eu sempre dou um exemplo, que não é muito bonito, mas a questão dos animais, né? Tu passa por um campo, tu vê um animal lá fazendo... Alguém parou para ensinar? Não. Acontece naturalmente, é um instinto. E até porque, com 10 anos, na 5ª série, eles têm reprodução humana. Você querendo ou não. Eu sempre digo, é o limite. Se você não falou até 10 anos você tem que começar a se mexer. E, claro, toda oportunidade é uma oportunidade. Ler um livro como esse é uma oportunidade. A criança entrou no banheiro, viu a mãe fazendo xixi sentada. Com 5, 4 aninhos começa. Mãe, por que você faz sentada, né? E o papai em pé. Olha como Deus foi cuidadoso, né? Deus já sabia que a mulher ia ser cansada, então já permitiu que ela fizesse xixi sentada. Essas coisas lúdicas, né? Legal. E o papai é forte, protege a gente, por isso que ele faz em pé. Eu acho, assim, muito triste as pessoas se preocuparem com tantas coisas, e realmente tem que se preocupar com o salto de desenvolvimento, com a criação, né, a questão escolar. Mas, poxa, a sexualidade ela é um fator determinante para a sua vida. Então, as pessoas deveriam se preocupar. Quantos livros de sexualidade você que está aí assistindo já leu? Né? Eu vim no avião e terminei de ler o Sexualidade de Barro do Pastor, muito bom. Invista em livros de sexualidade para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu casamento e na criação de filhos. As pessoas não se preocupam com isso. Alguém disse que o sexo move o mundo. E é interessante que, de certa forma, tudo se relaciona, né? O sexo ou sexualidade. Sim, e aí o que acontece, pastor? O fato das pessoas não orientarem os filhos, com quem que eles estão aprendendo? Exatamente. Eu atendi um menino esses dias, 15 anos. A mãe levou ao consultório porque ele está namorando há 3 meses e vai iniciar a vida sexual segundo a mãe. Ele está decidido, já está pronto para isso. E aí eu comecei a conversar e eu sempre gosto de saber aonde que esse adolescente está. Conta pra mim, né? O que tu sabe sobre sexo? Sexo é o pênis na vagina. Usou termos, assim, horríveis, que eu não vou mencionar aqui. Né? É óbvio que não foram esses. Tá, mas e a mulher? O que a mulher significa? A mulher é para botar o pênis na vagina e na boca. Aí eu falei, é sério? Até a sua mãe é para isso? Ô, tia! Eu falei, pois é, o que tu estás me trazendo quando eu te pergunto sobre mulheres envolve, inclusive, as mulheres da tua vida. Tu tens noção do conceito? Mulher só serve para isso, tem certeza? E aí eu comecei a trazer questões do dia a dia. Quando você gosta de alguém, não, eu quero mais é fazer isso. Tá, mas essa menina que você está namorando há 3 meses, e aí tu percebe que esse menino foi educado pela pornografia. Aí depois ele falou, eu comecei a assistir com 6 anos. Meu Deus. Olha só, o menino tem 15, já está quase a metade da vida dele na pornografia. E aí o que acontece, pastor? No caso desse, ele não era cristão. Mas quantos casais recém-casados? Até fui recentemente numa igreja aqui em São Paulo, que depois da ministração, um casal me procurou dizendo que eles estão casados há 1 mês e que eles transaram uma vez. E aí, o que mais irrita eles é que quando eles vão na igreja, todo mundo bate nas costas. Só estão fazendo isso, né? E nem estão. Mas por quê? Ela vem de vários traumas e ele na pornografia. Ou seja, ele criou
aquele estereótipo, né, de mulher, de situação. Então, olha o quanto é problemático a gente não ter esse tipo de diálogo dentro de casa. O quanto é difícil você não aproximar. É fácil, principalmente na adolescência? Não, não é. Eu tenho um que vai fazer 15 agora em casa e posso te garantir que não é. Mas é muito gratificante quando você cria baseado na palavra, né? Ó, filho, hormônio e demônio são parecidos, mas não são nem primos. Você olhar para uma menina E tudo ter... que o diabo quer é juntar os dois. Claro, Hormônio você olhar e para uma demônio. menina e ter uma ereção não quer dizer que você está endemoniado, como eu já ouvi alguns pais falando. Na verdade, que bom que seus hormônios estão. Eu que estou na menopausa, posso te dizer que a falta deles, olha, é terrível, né? Então, fazer essa junção de ciência, Bíblia e aproximação. O pastor, né, do berço ao altar, eu estou na metade desse. O quanto é importante a gente ser uma referência aos nossos filhos para quem nós construir essa amizade. Porque quando se trata de sexualidade, muitos pais falam para mim, Gabi, eu já fiz de tudo, mas meu filho não me fala nada. Construa uma amizade. Nós só abrimos a nossa intimidade para quem somos amigos. É seu filho, mas não é obrigado a abrir a intimidade se não for construída uma amizade. Exatamente. Eu tenho insistido, a maneira como você se relaciona com o filho vai determinar todo o processo de educação. E os pais precisam entender, na vida, eu não vou abrir meu coração para você se eu não construir antes uma conexão através de um relacionamento com base na confiança. E é isso que os pais não entendem. Não. Eles acham que é chegar e perguntar... É meu filho, é obrigado a responder. Aí, assim, e geralmente, né, vamos falar sobre educação sexual. Ah, pelo amor de Deus, gente. Tem que ser no dia a dia. Por exemplo, tá ali na hora do almoço. Eu gosto muito da mesa, né? Eu amo mesa. Então, você tá na hora do almoço. Às vezes a TV tá ligada. Apareceu uma notícia como essa, de um adolescente que abusou. Tá vendo, meu filho? Olha como o mundo tá perdido. Como o mundo tá distante de Deus. Olha a importância da gente entender que fugir da aparência do mal é a gente fugir, por exemplo, esse menino, tudo começou aonde? Num jogo. E foi um desafio de um jogo, filmar uma criança, nananã. Então, olha como as pessoas estão distantes de Deus. Olha que como depois da queda de Adão e Eva, olha no que nós nos tornamos. E o quanto a gente precisa cada dia mais, o fugir da aparência do mal é fugir disso. Se você está num jogo, né, que isso te leva a pecar, então saia desse jogo. Você falando, né, eu me lembro que o Douglas, quando ele tinha... Eu acho que ele tinha uns 19 anos, 18 anos, não sei. Eu estava na praia, brincando com ele, né? E ele namorava com a Valéria. Aí eu lembro que, numa conversa boa, eu sempre tive um relacionamento muito bom com o Douglas desde adolescente. A gente sempre sentou para conversar sobre tudo. E aí eu perguntei para ele assim, ei, Douglas, você é virgem ainda? Aí ele falou, pai, ó, eu tenho segurado. Falei, tá, e você e a Valéria, como é que você lida com essa questão, né? Falou, pai, é o seguinte, a gente tem vencido... A gente tem conseguido, mas deixa eu te confessar uma coisa. Não está fácil, não tá, é muito difícil. Eu falei, eu entendo. Eu falei, você quer casar, mano? Ele falou, você me ajuda? Eu falei, vou te ajudar. Aí até eu perguntei, você ama ela te ama? Vocês já oraram sobre isso? Não, nós oramos, é isso que a gente quer. A gente está desenhando já muita coisa para o futuro e tal. Se você me ajudar, eu caso. Eu falei, então vamos começar a semana que vem. Que legal. Aí a gente começou a se preparar e tal, ele, e eu realmente os ajudei na faculdade, e aí eu tinha um apartamento, eu emprestei para eles e tal, e eles se casaram. Mas só que essa conversa não foi... Eu sempre tive essa conversa com meus filhos. Essa abertura, né? Eu troquei uma ideia. Então, os pais precisam aprender. Eu gosto muito dessa ideia do pai que leva o filho para comer um lanche com ele, só para ouvir o coração Tempo dele. de qualidade. Quem são seus amigos? Como é que você pensa sobre masturbação? E a pornografia? Como é que você entende isso? Você tem problema com isso? Assim, com naturalidade, sem monstrificar nada, entendeu? Porque é o que você falou, tem pai que chega na mesa, pensa que a mesa é um púlpito, ou então é uma um tom de condenação, né, pastor? Então, não é nada disso. Então, acho que o papo é esse, entendeu? O papo é esse. Então, como é que você lida com nudes? Como é que você lida com esse TikTok aí tão pervertido? Como é que você está usando o Instagram? Como é que você está, entendeu? Como é que você lida com o seu celular e tal? Você tem conseguido, meu filho, e tal? Você precisa de ajuda? Essa conversa, assim, com naturalidade, como dois amigos falando, né? E eu gosto muito também, pastor, eu incentivo muitos pais que abram o seu coração. Por exemplo, eu e Ricardo, a gente começou a namorar, nós tínhamos 17 anos. E a gente fala para o Henrique, nós namoramos dos 17 até e nos casamos com 22. Foi ruim um namoro de 5 anos e meio, porque isso nos deixou refém de muitas situações que aconteceram. Então, trazer essa vulnerabilidade... Olha só, filho, quando Deus, né,
você perceber que é a mulher de Deus para a tua vida, namora pouco tempo, não precisa namorar tanto tempo como a gente. Por quê? Eu trago a vulnerabilidade de que comigo eu também sofri tentação, eu também sou ser humano. O que eu percebo, pastor? Os pais não querem contar nada. Tipo assim, parece que eu vou perder a autoridade se eu contar que eu caí, que eu, por exemplo, na adolescência fui viciado em masturbação, até gravei com o Hub, com o Brunão do Morada, e o Brunão chocou todo mundo quando ele falou que ele aprendeu sobre sexo na pornografia. O Brunão também é filho de pastor, sim, e as pessoas ficaram extremamente chocadas. Eu falei, olha só, né? A vulnerabilidade choca, né? Eu assusto as pessoas quando eu conto algumas coisas que têm a ver com a minha humanidade. Então, por exemplo, quando eu falo que eu briguei com a minha esposa e no aeroporto eu mandei ela voltar para casa, tem uma situação engraçada, que eu fui brigando com ela no carro, eu e ela, falando assim, a gente não xinga um ou outro, sim, assim, não agride fisicamente, mas são palavras duras, assim, palavras com tom complicado. E aí eu me lembro que eu cheguei no aeroporto e falei, Rose, não tem como a gente viajar assim, não, pode voltar para casa, deixa aqui no aeroporto, você dirige, vai embora para casa. Eu falo, não, eu vou com você. E eu vou sentar na primeira fileira lá para ver o que você vai pregar. Ai, meu Deus do céu! Aí eu conto assim, um dia, eu estava num hotel, eu liguei para minha esposa. Falei, ô Rose, é o seguinte, ora comigo aí que me bateu uma vontade de ver pornografia. Aí os caras ficam assim, pô, mas... Nossa, o pastor Josué não pode. Você tá pensando? Então, as pessoas precisam entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na vulnerabilidade. Foi o que Paulo disse. Sim. Você tá vendo? E o nosso coração, né, pastor? Corruptamente enganoso. Então, é isso que nos mantém de pé, pô. É isso que nos mantém na presença de Deus e com dignidade na presença do cônjuge, dos filhos. E os pais precisam compartilhar suas vulnerabilidades com os seus filhos. É muito bom para um pai que chega para o filho adolescente e fala, você está com problema de masturbação, meu filho? Eu já passei por aí também. Você está com problema, com dificuldade de lidar com a pornografia? Eu fui adolescente como você também. Mas vem aqui, há um caminho e eu quero te ajudar. Pô. É isso. Isso aconteceu na minha casa. Falei, pô, há um caminho e eu quero te ajudar. E quando aconteceu, eu me lembro que eu chamei o filho mais velho para cuidar do filho mais novo. E aí eu também entrei para a gente ajudar. Mas é como eu falei, sem aquela coisa de monstrificar, de fazer com que seja um monstro invencível. Eu gosto muito daquele versículo quando se trata dessa questão de masturbação dentro de casa, que é aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Eu percebo que em alguns lares, nossa, meu filho, meu Deus, está na pornografia, que horror. Às vezes eu pergunto, mas e você, irmão, você não tem nenhum pecado? Mas o que eu percebo, pastor? Parece que tudo que é de moralidade sexual é mais pesado. Então, como as pessoas não sabem lidar com esse assunto, é como se fosse um assunto terrível. E realmente é. Sim. Ele é terrível. Porém, é como mentir, como qualquer outro pecado. E Paulo coloca o pecado de imoralidade sexual na mesma prateleira do pecado de glutonaria, em Gálatas, capítulo 5. Então, você sair de uma mesa precisando tomar chá de losna para resolver um problema de glutonaria é tão imoral quanto você sair da frente de um computador onde você viu pornografia 5 horas. É tão imoral, entendeu? O grande problema é que as pessoas começam a categorizar os pecados. E aí o filho chega ao ponto de pensar em suicídio. Sim. Eu recebi um jovem esses dias dizendo, eu já pensei 3 vezes em tirar a minha vida por não conseguir me livrar da pornografia. E aí tu olha o quanto o diabo tem feito a festa, né, pastor? Sim. Porque simplesmente o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é roubar a identidade. Tu não é filho, tá? Olha o que tu estás fazendo. Ninguém na tua igreja faz isso, só tu. Né? Então, olha o quanto, de fato, a aproximação, a educação, o amor de 1 Coríntios 13 é o que, de fato, pode influenciar e auxiliar muitos pais na educação sexual dos filhos. Exatamente. Eu acho maravilhoso um pai que consegue, né, abraçar um filho adolescente depois de 3 dias dessa conversa e falar, e aí, filhão, você está conseguindo vencer? Pô, pai, não venci. Então vamos orar de novo. Não desistir, né, pastor? Eu falo muito sobre isso. Exatamente. Vamos orar de novo. Vamos montar um plano de ação aqui. Qual é o gatilho? O que te leva a isso? Vamos tirar isso e tal. Então, vamos colocar outra coisa no lugar para você construir um outro caminho neural. Né, pastor? Vamos estudar, exatamente. Estudar. Ai, pais, por favor, né? A gente pode ter alguns conhecimentos da vida, eu não sou contra isso, eu acho que a vida é a maior escola que nós temos. Sim, mas se tem tantos livros, tem tantas oportunidades da gente se aprimorar, por que não? E não desista.
vista. Eu ouço alguns pais com essas frases, não sei se o pastor já ouviu. Ah, pelo amor de Deus, eu já tive 3 conversas. Não para com isso. Ah, para mim deu. Poxa, imagina se Jesus chegasse para nós e dissesse isso. Para mim deu. Nós estávamos ferrados. Eu ouvi o pai falando assim, ó, meu filho acordava todo dia mal-humorado. A família toda bem-humorada e tal, e só ele acordava mal-humorado. Ele chegava no filho e falou o seguinte, você vai voltar para o seu quarto. Quando você estiver com uma cara melhor, oh, meu Deus, numa situação melhor, aí você vem. Ele falou, sabe quantas vezes eu tive que fazer isso? Assim, sabiamente, equilibradamente, ensinando? Acho que 50. Até que hoje ele já vem para a reunião, feliz da vida, alegre, porque nós somos educáveis. Nós aprendemos. Eu era um cara muito mal-humorado quando eu acordava. Pai não desistiu, né? Mas eu comecei fazendo uma autoavaliação de como é que eu poderia mudar aquilo. Então, você muda aqui. Uhum. Quando você muda a sua forma de pensar, você muda a sua expressão facial, você muda o seu tom de voz, você muda, entendeu? E aquele pai falou assim, mas não foi uma vez, não foi 2 vezes. Acho que foi umas 50 vezes, para o meu filho entender que ele tinha controle sobre as suas emoções, sabe? Ele podia mudar a sua forma de ser e de se comportar para não estragar o dia do outro. Sim. Entendeu? E aí é o que eu falo, os pais, então, têm que insistir, entendeu? Eu conheço filhos que os pais não desistiram e aquele que poderia ser um perdido na vida, hoje é um cara referência como pai, como filho, como avô, mas porque os pais não desistiram. Por exemplo, um exemplo está nas meninas hoje. Já que eu tenho uma de 7, uma de 6, eu posso falar. Tá muito difícil, né? Nessa idade, os pais já estão dando celular, as roupas não facilitam, porque as roupas, elas são para adultas. Então, é cropped, é mini saia. Eu tenho dificuldade de achar roupa para as meninas, porque a moda tá complicada hoje. Eles querem transformar as crianças em mini adultos, e não são. Eles são crianças. Aí que os pais precisam entender... que isso também é educação sexual. Exatamente. E que existe uma agenda. Claro. E um planejamento estratégico por essas mentes orientadas pelo capeta, Sim. Entendeu? Através da roupa, sim, e aí vem aquela frase, né, pastor? Mas todo mundo usa, Exatamente. filha, mas você é Exatamente. escolhida, você é princesa. Eu já falei isso acho que mais de 30 vezes, pastor. Ai, mas a minha amiga, ela vai para a escola de cropped, mas você não vai, filha, porque você não precisa mostrar o seu corpo. E aí o que eu percebo? Algumas mães falam, né? Ai, Gabi, desisti. Exatamente. E aí, assim, aí entra nisso que nós estamos falando. Não desista dos seus filhos, não desista de ensinar a verdade, porque nós estamos plantando em seus corações, né, semeando, e nós vamos colher depois. Sim. Eu sou fruto de uma mãe que não desistiu, de uma mãe que insistiu. Eu vivi 4 anos num seminário com os meus pais, e foram os 4 anos mais desafiadores da nossa relação. Eu fui com 12 e saí com 16. Eu perturbei. A minha mãe fala que todos os cabelos brancos que ela tem foram dessa época. Afinal de contas, eu tinha todo um grupo de amizade, né? Estávamos na igreja, a gente foi para um seminário no interior do Paraná. Pensa, com horário para acordar, para dormir, para tudo, e lá eu perturbei muito. Mas eu tive uma mãe que, além de não desistir em me orientar e me ensinar, não desistiu de orar por mim. E aí, assim, o quanto a oração de um pai e de uma mãe pode ter efeito na vida de um filho. Meu Deus. A minha filha Letícia, quando ela era criança, depois na sua pré-adolescência, ela deu muito trabalho. Mas pensa numa menina que deu muito trabalho. Não é? A Rose um dia comentou comigo, e quando a nossa filha crescer, hein? Tipo assim, eu disse para ela assim, ó, quando a nossa filha crescer, ela vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai ser uma mãe maravilhosa, ela vai ser uma filha que vai nos dar prazer. A Rose ficou olhando para mim assim, porque eu sempre pensei assim, entendeu? Eu nunca me deixei vencer pelos desafios na educação dos filhos. Mas ela deu muito trabalho. Se nós desistíssemos da Letícia, por exemplo, eu me lembro que houve um momento em que a Letícia se apaixonou por um rapaz que era viciado em cocaína. Ai, mas ele era um drogado assim terrível, terrível. Ela se apaixonou por ele. Entendeu? E aí eu abracei esse desafio junto com a minha família, uma rede de apoio e tal, e conseguimos resgatar a Letícia.
Mas foi tudo assim, foi uma estratégia maligna que a levou até esse rapaz, que a seduziu, e aí uma menina apaixonada, ela perde a noção. Não houve ninguém? Mas nós não desistimos. É isso aí. Olha, eu montei rede de apoio, eu mudei de casa, Nossa. eu coloquei ela para andar do meu lado muito tempo, entendeu? Tirei ela do curso que ela estava fazendo, que era um curso de preparação para o vestibular, tirei ela do curso, entendeu? E aí um dia, isso ficou muito guardado assim, na minha memória, eu indo com ela de carro para o escritório, e de repente eu olhei para ela e falei assim, onde o pai errou com você? E ela começou a chorar, falou, eu ganhei no pai. Eu falei, não, fala para o pai, onde é que eu errei com você? Você está fazendo isso com a gente, você está fazendo isso para você mesmo. Ela chorando muito, falou, não, pai, o senhor não errou em nada. Você e a mãe são os melhores pais que uma filha poderia ter. Nem eu sei, pai, como é que eu entrei nisso. Nem eu sei. E é mais forte do que eu, porque envolve sentimentos e tal. Mas eu vou vencer, pai, eu vou vencer. E realmente venceu. Mas se eu desistisse? Ah, não, é assim mesmo. Tal, não. Toda menina passa por isso. Ela também estava, de repente, cheirando cocaína. Daqui a pouco ela também estava lá, não. Sim. Envolvida com coisa errada. E aí entra naquilo, né, pastor, que eu tenho falado muito quando eu ministro para pais, que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Sim. E eu vejo alguns pais servindo muito a igreja, mas perdendo os filhos dentro Exatamente. de casa. Né? Então, a gente precisa entender, e a ministração do pastor lá em Gramado, o pastor comentou sobre isso, que existem momentos que a gente tem que parar, a gente tem que cancelar a agenda, a gente tem que fazer o que precisa ser feito para salvar a nossa casa. E isso se trata também de educação sexual. Se você tem um filho, né, que está mergulhado na pornografia, você acha que já fez de tudo, mas continua não tendo tempo para tratar, para ajudar e para amar, está na hora de parar e repensar. Tem um assunto que eu quero abordar, ele é muito sensível, mas eu acredito que vai ser uma resposta e um alerta para milhares e milhões de pessoas. Quando você olha para um garoto de 10, 12, 15 anos, e você percebe que esse garoto ele tem todo um comportamento afeminado, e às vezes até reforçado pela mãe que gosta, assim, inconscientemente, entendeu? Porque aquele jeito do menino delicado e tal, e jeitoso. Como é que a gente ajuda os pais a enxergar isso, de repente, para desenvolver nesse menino a sexualidade para a qual Deus o criou? Eu aprendi com a Andréa Vargas o seguinte. Maravilhosa. Ela diz o seguinte, quando um bebê nasce, ele não é nem macho e nem fêmea quando se trata de comportamento sexual. Ele não é nem macho nem fêmea. Sim. Quando se trata de comportamento... Fisiologicamente, anatomicamente, é uma fêmea, é um macho. Mas quando se fala de orientação sexual, ele ainda não é menino nem menina. Ele vai ser orientado. Aí ela diz o seguinte, se nasceu com órgão genital feminino, é uma mensagem de Deus, eu criei para ser uma menina. Se nasceu com órgão genital masculino, é Deus dizendo, nasceu para ser criado, orientado como menino, certo? E nós, pais, precisamos entender isso como eu entendi desde o início, certo? Então, eu sempre reforcei a masculinidade do Douglas e do Pedro, e sempre reforcei a feminilidade da Letícia. Como é que a gente ajuda? Porque eu vejo que muitos pais só se dão conta lá na frente, quando o filho aparece com um namorado assumindo a sua homossexualidade. Eu falo muito para pais que têm esse medo de que nós precisamos, primeiramente, trabalhar a educação sexual, biblicamente falando, que Deus criou no coração dos nossos filhos. Sim. E aproximar naquilo que a gente já comentou, de ter amizade, de ter por perto, de ver com quem se relaciona, porque isso é muito importante. Hoje, para pais que então estão enfrentando esse problema, eu tenho indicado muito o pastor David Heiker, que eu acho maravilhoso. Tem um curso, inclusive, para pais sobre isso. E é bem importante a gente entender que amá-los acima de qualquer coisa, porém orientá-los. Não desistir de orientar tanto na palavra quanto na amizade. O grande problema é
é assim, vai ser assim, é a síndrome do meu nome, Gabriela, né? E vai ser assim, não tem o que fazer. Nós precisamos não desistir, isso que a gente falou até agora. Não desistir de acompanhar, de amar e, claro, para aqueles que já têm os filhos adultos que estão nessa situação, nós precisamos, como igreja, parar de querer prova social de que as pessoas se converteram, então elas têm que casar, por exemplo, com o sexo oposto. Às vezes essa pessoa não vai se casar e ela vai lutar contra esse sentimento para o resto da vida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, como pais, de orientar, de amar, de acompanhar, se for preciso, né? Levar para aconselhamentos pastorais. As pessoas têm uma vergonha de expor isso e não deveriam ter. Uma experiência de um pastor que é meu amigo. Ele e a esposa começaram a observar o filho pequeno gostar muito de coisas de menina, né? E aí esse menino queria passar o batom da mãe, o esmalte da mãe, e brincava de usar a sandália da mãe. Aí eles ficaram preocupados e levaram, então, ele e ela foi numa psicóloga, conversaram com a criança e tal. O que a psicóloga entendeu? Que aquele menino, ele tinha excesso de presença feminina. Era a mãe, a avó, a tia, a professora, a médica. Então, era um excesso de presença feminina e zero de presença masculina. O pai não era presente e tal. Sim. Aí a psicóloga disse, olha, chamou o pai e falou assim, ó, o seu filho precisa ter mais presença masculina. Não é? Ele fica 100% com mulheres e zero com homens. Então, a tendência é imitar um comportamento, né? Aí o pai caiu em si, porque ele era ausente mesmo, e puxa vida. O que ele fez? Ele começou a jogar bola com o menino, ia para a academia com o menino, aí envolveu o menino com aquilo que tinha a ver agora com masculinidade, e aí era criança. Esse menino começou agora a ter um outro... Aí diminuiu essa influência feminina, diminuiu, porque era excessiva e tal. O que aconteceu? Até hoje esse menino... É interessante que ele ganhou o comportamento do pai. Ele ganhou a forma de falar do pai. Que legal. Entendeu? E hoje esse menino ele é um garoto saudável e tal. Então, eu penso que isso pode abrir os olhos de muitos pais. Eu não sou contra os homossexuais, eu não sou contra esse pessoal que faz essa escolha, certo? Agora, eu sou contra quando... aquilo que é contrário ao que a Bíblia diz, as pessoas começam a pregar como normal e querer que a gente aceite com naturalidade. Porque eu continuo pregando o que a Bíblia diz. Sim. Certo? O que a Bíblia diz. Então, eu sou muito dessa linha, realmente, da Andréa Vargas. Se nasceu com toda uma estrutura masculina, é uma mensagem do Criador dizendo, olha, esse é o meu propósito para ele e esse é o meu propósito para ela. E algo muito importante, pastor, eu acho que a gente precisa orientar os pais quem são as referências do seu filho. Exatamente. Eu tenho falado isso quando eu ministro para adolescentes. Porque a gente vê uma geração que muitas vezes está dentro da igreja, porém as referências são cantores lá de fora, que muitas vezes são... Né? Atores que têm as suas experiências, que muitas vezes não são pessoas que provêm da nossa fé, que não têm os mesmos princípios. Então, observar, né? O que seu filho está ouvindo no Spotify? O que seu filho está vendo no YouTube? Isso é uma ótima oportunidade para você sentar e conversar. Eu estava dando uma olhada naqueles cantores daquele grupo coreano sim. que faz um sucesso no planeta. Sim, que eu também não conhecia, fiquei sabendo recente. Aí a minha nora e o meu filho Pedro, nós estávamos na mesa, eles começaram a mostrar para mim, cada um, você não sabe se é um menino ou é uma menina. Você não consegue. Quando você olha assim, será que é menino? E eles estão influenciando os nossos adolescentes no mundo. Muito. Você tá, eu quero ser assim. Tá? E aí vai havendo uma confusão generalizada. E a igreja é a esperança do mundo. Sim. Entendeu? Então, e eu penso que tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Se o Senhor não edificar a casa. Primeiro fala da casa, depois fala da cidade. Sim. Então, começa na casa para tocar a cidade. E a igreja precisa se posicionar de uma forma inteligente, como você está fazendo com o seu trabalho. Gabriela, nós estamos chegando perto do final, mas eu quero muito que você fale... Esse é outro livro que você... é para relacionamentos, para casais.
Micro-ondas. Homem, micro-ondas e mulher, fogão a Que lenha. legal. Fala um pouquinho desse livro aí, que legal. Então, esse é um livro, a gente colocou ele como um manual aí para elevar a temperatura dos relacionamentos. Ele tem um teste de QI, assim que o casal abre aqui o livro, que é para saber como está a libido. Hoje eu tenho trabalhado ativamente com a questão da libido, que eu percebo que é a maior dor dos relacionamentos, e isso independente de idade, porque as pessoas acham que para ter uma baixa libido, que é o baixo desejo, é porque a gente já tem mais de 20 anos de casado, ou porque a gente já tem mais de 40 anos de idade. Não. Eu atendo jovens casais de 20, 22, sem vontade. Não atendo só pessoas cristãs, então atendo, por exemplo, adolescentes, jovens, né? Na faixa de 19 anos que só namoram e também não têm vontade. Então, o livro... E atende gente com mais de 60, com muita vontade. Deixa. Com muita vontade, pastor, eu gostaria de atender mais, mas tenho atendido bem pouco. Quem me procura geralmente não está numa vibe muito boa. Quem me procura e já está bem, geralmente quer, tipo assim, melhorar a performance. Alguns casais que têm descoberto através da rede social, né? Algumas coisas que eu coloco, por exemplo, eu atendi um casal esses dias que eles têm 26 anos de casado, e eles faziam 4 posições, porque entendiam que o resto era pecado, né? E que triste, né? A gente entender que a religiosidade muitas vezes tem impedido as pessoas de enxergarem uma vida sexual prazerosa. Então, o livro ele trabalha, tem um capítulo falando sobre, por exemplo, o dia do sexo, que é algo, né, que tem vários estudos que falam sobre os benefícios, fala da sexualidade após a chegada dos filhos, e eu me tornei uma referência na sexualidade na internet por falar de sexo para mães. Justamente, né, não só para a educação sexual, mas para mostrar que parece assim, né, pastor? A mulher, antes de ser mãe, ela é sexual. Aí, depois que os filhos crescem, ela pode voltar a ser sexual novamente. É uma mentira, né? A gente não deixa de ser sexual uma vida toda. Então, o livro tem esse intuito, e eu fico extremamente feliz quando eu encontro pessoas como eu encontrei no aeroporto, há 15 dias atrás, que eu vim aqui para São Paulo, e um casal me parou dizendo que ganhou de presente o livro, porque estava em crise no casamento, e o casamento foi restabelecido através do livro. Muito bom. Então, vou pedir para a minha equipe colocar esse livro, tá? Coloca na tela assim, ó, só o livro, certo? Para todos adquirirem micro-ondas e fogão a lenha. A mulher é fogão a lenha, o homem é o micro-ondas. Gostei, hein? E esse aqui já vou levar lá para casa, viu, Gabriela? Para ver como é que está a nossa libido lá hoje ainda. Ih, pastora, vai fazer o teste. Muito bem. Não deixe de adquirir. Coloca aí também o perfil do Instagram. @Gabriela Dias Oficial. Isso. @Gabriela Dias Oficial, tá bom? Mas eu quero que você deixe uma mensagem final para todos os pais que estão nos ouvindo em relação a esse assunto que nós abordamos aí, da proteção na área sexual das crianças. Então, para todos que estão nos assistindo, né, não desista de ler, de se informar, de conversar com seu filho sobre esse assunto, sua filha. Entenda que esse assunto, se ele não é leve, se ele não é um assunto agradável, porque a sexualidade, ela foi criada por Deus, não é algo à parte, né? Não é algo que, tipo assim, eu preciso incluir isso de uma forma diferente. Não. A sexualidade, ela é no dia a dia, no dando banho no filho, orientando, ninguém pode tocar, ninguém pode ver. Aproveite, né? Por exemplo, tá lá trocando o absorvente, não tranca a porta, manda seu filho sair, não, aproveite para falar, tá vendo esse sangue? É um sangue do bem, tem uma limpeza nessa casinha todo mês, isso quer dizer que não vai vir outro bebê. Então, principalmente meninas, né? Vamos aprender a educação sexual de uma forma leve, prazerosa, para que seu filho encontre em você um porto seguro para esse tipo de informação. De fato, o mundo está muito convidativo, a pornografia ela é algo que não está chegando só aos meninos, mas às meninas também, de uma forma muito deturpada. E a gente vê hoje, infelizmente, uma juventude doente, e os dados que saíram de Harvard recentemente, eles estão apavorantes, pastor. Os dados falam que até 2030 nós teremos assim uma queda de mais de 50% de casamentos, aonde os jovens não vão necessitar mais de se casar para se relacionar, porque automaticamente a rede social e o sexo virtual vai supri-los. E isso é muito sério, porque nós não estamos falando pautados na Bíblia somente. Nós estamos falando de uma sociedade, de fato, muito preocupada
com esse aumento exagerado da pornografia e dos acessos após a pandemia. Então, nós, enquanto igreja, precisamos acordar, né? E contem comigo no que eu puder colaborar e ajudar. Hoje, além de consultas com mulheres, casais e adolescentes, eu também consulto pais. E para os casais que vão casar, eu tenho a consulta pré-nupcial. Né? Imagina, né? Imagina se eu tivesse tido a oportunidade, há 18 anos atrás, de alguém me dar as orientações, com certeza bastante coisa teria sido diferente. Pastor, foi uma honra estar com você. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço e até o nosso próximo encontro, tá bom? Até, querido. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E agora você que foi tão abençoado e abençoado, pega esse link, mande pelo menos para 10 pessoas da sua igreja, da sua escola, da sua família. Aquilo que nos abençoa tem que ser compartilhado. Faça isso. Pega o link, pega aí sua lista de contato no seu WhatsApp e mande para as pessoas. Nós precisamos alcançar o Brasil com esta palavra tão esclarecedora, tá? E já deixa o seu like aqui, se não se inscreveu, se inscreva. E eu termino como sempre, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo podcast.